Boa noite. Boa noite, bem-vindo a mais um programa Basta Cria. Estás a rir porquê? Cheio de alegria. A alegria do Senhor, É, nossa força. a alegria da nossa força. Então, bem-vindos a este programa. Como sabem, nós temos o SOS e o número do Basta Crer, do WhatsApp. Você pode começar a fazer pedidos de oração, fazer pergunta, etc. mandar foto. E, como sempre, eu gosto muito desta música que diz: Deus está comigo. Deus está comigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Maravilha, maravilha. Então, como já dissemos, no WhatsApp você pode mandar pedidos de oração, fazer perguntas. Ou pode também pedir para ser acompanhado, Sim, marcar uma consulta pastoral, enfim, tudo isso. Qualquer dúvida, se tiver. Pode tirar dúvidas, se a gente souber responder. E nós temos testemunhos, temos algum testemunho preparado já. Vamos lá ouvir testemunhos. Olá, sou Silândio Afonso, sou da Igreja Maná da Oliveira do Hospital. Estou aqui para contar o que Deus fez na minha vida. Sou santomense e, como estrangeiro, tinha que renovar os documentos frequentemente no CEF. E para evitar deslocações e custos, pretendi pedir nacionalidade portuguesa. Mas, para pedir nacionalidade portuguesa,
tinha que pedir os documentos em São Tomé para tratar desse processo. A primeira vez que pedi os documentos em São Tomé, os documentos não chegaram até mim. Os documentos foram desviados para outro país. Mas não desisti. Continuei e a segunda volta os documentos chegaram e consegui, por o processo, pedir nacionalidade no final do ano passado, 2019. Normalmente, este processo tem um tempo de duração de 6 meses ou um ano ou até mesmo mais. E como estávamos a viver no início da pandemia, em que o país entrou em estado de emergência, a probabilidade deste documento não sair a tempo era maior. Mas coloquei no meu coração de que eu iria receber este documento, nacionalidade portuguesa, em menos de 6 meses. E assim aconteceu. Deus abriu um caminho na minha vida e consegui obter nacionalidade em menos de 6 meses. Louvado seja Deus, eu sou muito grato por aquilo que Deus fez na minha vida e Ele também pode fazer na sua. Basta crer em Deus. Sabe, durante o momento em que eu estava à espera, eu tinha comunhão com Deus, eu declarava estes alvos em existência. E também assistia ao programa Basta Crer do nosso apóstolo. Por isso mesmo, Deus é fiel e Ele quer sempre te ajudar. Eu fico por aqui e desejo uma boa reunião e um bem-aja a todos. Tchau, tchau. Sim, senhor. Tchau, Muito tchau. bem contado. Por acaso, as vidas ficam giras, né? Fica giro. Sim, realmente ter nacional português em 6 meses. Menos de 6 meses. Sei lá o que isso é. Eu ouço falar de anos. Sim, é isso. Então é porque Deus realmente é amigo dele. Sim. Mas lá está o segredo, está que ele tem comunhão com Deus. Tem comunhão com Deus, Então, ele honra a Deus, ele está grato a Deus. Está grato a Deus, Sim. então faz toda a diferença. É isso. Mais. Tu tens mais testemunhos? Não, eu penso que não, eu penso que já... Sim, mas eu vejo aqui testemunhos, aqui nas ok. notas, 2. Ah, é? Ah, Ah, ok, então eu Ou não não? vi. bem, se não tenho... Acho que esta é o que acabamos de ouvir, a translação. Era este. Tá Sim, bom. Bem, é isso então mesmo. eu quero que os técnicos ponham um clipe sobre a consulta pastoral e depois tu vais explicar o que é a consulta pastoral. Ah, é? Sim. Tá bem. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Não hesite, ligue para o SOS 21 190 8990 e veja a sua vida mudar para melhor. Estás-te a rir muito hoje. Eu não estou-me a rir, não. Estou muito sério. Estás-me séria? Então explica lá o que é o aconselhamento pastoral. Então, uma consulta pastoral, nós temos isso, né, mesmo para ajudar a pessoa. Porque às vezes a pessoa está com um problema e ele pede uma oração, mas muitas vezes uma oração não vai resolver o assunto. Então, é numa consulta pastoral onde temos mais tempo, né, um pastor, né, que é treinado para isso, para ouvir a pessoa e ver o porquê das coisas. Porque a pessoa tem um problema porque há uma razão. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa que a pessoa não fez ou que fez, então tem que mudar o estilo de vida, alguma coisa ele tem que fazer. Então, o consulta pastoral serve para isso, para que o pastor ajude a pessoa para descobrir, né, o porquê das coisas e como que então que ele pode fazer para então vencer. Sim, quando uma pessoa Sim. tem uma consulta pastoral, os nossos pastores e bispos são treinados Sim. à semelhança do médico, para saber os motivos. Sim, não é? é isso. Você isto, aquilo, aquilo e tal. E então, o pastor e o bispo e os missionários, de acordo com aquilo que a pessoa diz, faz, o que é que fez, o que é que está a acontecer, ele vai logo, isto de acordo com a Bíblia está aqui e depois dá a solução. Sim, e ele sempre dá a solução de acordo com a Bíblia. Exato. Pronto. E depois vai acompanhar a pessoa durante, normalmente, 7 meses, 7 semanas. Sim. Na verdade, em menos de metade já a pessoa Sim. está liberta porque a palavra de Deus funciona. Então, para dizer que se você precisar, é telefonar. Sim. Eu sei que temos outros números e aqui o Bruno
Bruno pode vir aqui mostrar no site do Basta Querer, Sim. porque nós estamos em muitos países, não é? Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, sei lá, tantos países, e para cada país há números também muito específicos. Sim. E sabemos que muita gente está nos seus países a contactar os bispos, sabemos porque os bispos dizem, não é? No Sim. outro dia vimos que eram centenas de pessoas todos os dias, só num país. E, portanto, você pode usar este WhatsApp ou Sim. pode usar o telefone e o WhatsApp de cada país, não Sim. tem problema nenhum. E, portanto, E mesmo quando usa este, e se nós vemos se a pessoa, por exemplo, é de Moçambique ou de Angola, então nós Sim. reencaminhamos para o pastor, o bispo de lá. o bispo de lá Sim. tem um grupo de pessoas que está a coordenar todos estes esforços, não é? Para ajudar vocês. E, portanto, não importa onde você estiver, nós vamos ajudar. E temos a certeza que Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Deus vai curar quem estiver doente. Deus vai resolver problemas. Deus vai arranjar emprego. Deus vai fazer com que o seu negócio prospere, porque Deus é maravilhoso. Então, fala lá, Bruno. Então, estamos aqui no Basta Querer. Relativamente ao SOS, quero só dizer que se você estiver a assistir através de um canal digital, tem essa informação sempre em baixo no rodapé. Também a informação da consulta pastoral também está no rodapé e do lado esquerdo, ao lado da televisão, se você quiser, pode ver isso. Então, relativamente ao SOS, aqui nos contactos tem uma página chamada SOS e nós clicamos. Portanto, tenho aqui os números todos de todos os países onde nós estamos e tem o número onde você pode contactar. Neste caso também, como eu disse, se estiver a assistir, por exemplo, no TV Maná Brasil, quero só dizer que você tem essa informação em qualquer um dos canais de TV que esteja a assistir, por exemplo, pode ser o TV Maná Brasil. Se nós carregarmos aqui no SOS, como está aqui a dizer, vai diretamente para essa informação onde tem o SOS, tem o número do WhatsApp, portanto, sempre que estiver a assistir através de um dos canais digitais, tem essa informação. Claro. E Muito bem, pronto. Bruno, muito obrigado. Quero também explicar o seguinte, que se quiser apenas telefonar para este WhatsApp, a gente vai organizar tudo, então não se preocupe. O que é importante é que você saiba que muito bom, temos tido muitos resultados quando a pessoa marca uma consulta ou diz, eu quero ser acompanhado, que é a mesma coisa, e essas pessoas sempre têm sucesso, porque a gente ajuda nos Sim. caminhos de Deus, certo? Sim, e também temos consulta em outras línguas também, né? Então, Sim. se a pessoa está a assistir, por exemplo, o canal em inglês, ou francês, ou russo, né? Provavelmente o número de lá vai mesmo ter até uma pessoa que também fala E o esta Bruno língua. mostrou aqueles números, mas Sim. nós temos mais. A gente Sim, aqui isto é o geral. já. Pronto. Muito bem. Agora, nós vamos ter uma convenção de fé, estamos a preparar e a pautar, a bonecar, fazer cada vez mais bonito o tijolo. E o Bruno esteve lá também hoje a ajudar, na jardinagem. Chega aqui, Bruno. Explica lá o que é que tu fizeste hoje. Hoje estive com uma enxada na mão e tive... Nem tiraste uma foto para agora mandar para Basta Querer? Então. Não tirei uma foto. Não pude, tinha as mãos ocupadas, Ok, pronto. então estava a alisar Nem o ali. selfie. Estamos a pôr árvores. Estávamos a pôr árvores, estávamos a alisar ali o terreno, que é para depois poder pôr Relva. relva, exatamente. Sim. Portanto, eu estive nessa parte hoje. E o tijolo está a ficar bonito. Sim, está a ficar Sim, espetacular. ok. Está a ficar super, duper espetacular. Exatamente. Bem, vamos lá então ver um clipe da Convenção de Sim. Fé. Vamos lá. Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. No mês de agosto, Portugal receberá a Convenção de Fé 2020. De 17 a 22 de agosto, na nossa sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia teremos atividades, comunhão com Deus, seminários, torneios, espaço para lazer. E todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu. Não perca! Reserve estes dias. De 17 a 22 de agosto, Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer.
este programa chama-se Basta Crer, daqui a bocadinho o time vai tocar exatamente uma música com esse título. E porquê que é Basta Crer? Porque se nós crermos em Deus, então quem faz tudo o resto é Deus, não é você, não sou eu. Não é na sua força, é na força de Deus. E fé não é um faz de conta, não é misticismo, não é oraçõezinhas e velhinhas, mas é uma força que vai buscar para si tudo o que Jesus pagou lá na cruz com o sangue de Deus. Que foi o quê? Saúde, sucesso, vitória, etc. Então, fé é uma força que vai buscar essas coisas. E fé vem como? Por ouvir e ouvir e ouvir as mesmas coisas, as mesmas verdades repetidamente. Faz-me lembrar quando a gente está a comer. Hoje eu fiz um cozinhado para a Cristo, foi fantástico. No final foste tu? Fui eu. Fiz um... Como é que chamava aquilo? Então, não te lembras o que é que fizeste? Era uma carne assada. Ok, tá bem, de sim. gritos. Até o Mike gritava. Mas ao comer a carne não engolia os nacos. Eu mastigava. Assim é a palavra de Deus. Sim. Lê e lê outra vez e tal. A ver? E depois... Então, fé vem desse jeito. E sai para trabalhar a nosso favor. Quando nós falamos, o mesmo Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, etc. E quando nós fazemos o que Deus diz para fazer. Então, basta crer, é isso. Vamos lá ouvir o Basta Crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador.
Muito bem. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso nós temos livros, como por exemplo este do Cura Divina, para que você que está doente ou tem um amigo familiar que está doente, possa ler e reler e reler as mesmas verdades, porque fé vem por ouvir e ouvir. Estes livros estão no formato de papel e digital, assim em qualquer parte do mundo você pode arranjar o livro, e está com letra bem fácil de ler e com versículos bíblicos a vermelho, porque assim a pessoa escusa de ir procurar. Isto dá muito jeito. Dá muito jeito. Se a pessoa lê e logo está lá o versículo bíblico. Está lá tudo. Depois está em vermelho e a pessoa já sabe. Isto É bíblico. Então o que acontece? Nós aqui podemos ver qual é a vontade de Deus, que é curar sempre todas as pessoas, que nem sempre, mas o culpado, a maior parte das vezes é o diabo, mas nem sempre, se você não tomar conta do seu corpo, etc, etc, a culpa não é do diabo. Vemos que há coisas que temos que remover, obstáculos, como por exemplo falta de perdão, andar nos caminhos do diabo, etc, etc. E depois ensina a oração da fé, como receber e manter a sua cura. Portanto, você pode ir à editora, já vamos ver, mas também tem outras coisas, como por exemplo, hoje vamos falar sobre a família, e tem muitas coisas sobre a família, não é? Sim. Tem este, que é a família debaixo de fogo, tem outro, que é o quê? Antes de casar? Sim, antes de casar e já casei e agora? E agora? E agora estás casada. Pois, é isso. Temos, isto ajuda muitas pessoas que não estão casadas, outros já estão casadas, como é que é o casamento, etc, etc. Mas depois tem, por exemplo, este, que é a origem dos problemas. Sim. É, Tem que- várias línguas também. sim, também tem muitas Sim. línguas. Tem inglês, francês. Sim. Explica lá este. Este livro explica, né, este livro na verdade é muito importante, porque todos os problemas têm uma origem. E aqui neste livro fala, né, uma quantidade de origens que é muito provável destas deve ser a origem do seu problema. Né? verdade. O livro provavelmente não está completo, mas tem aqui tantas origens que de certeza uma ou outra, quando você corrige isto, né, vai ver a diferença. Então, fala, por exemplo, más companhias, falta de perdão, o estender do dedo, são várias coisas, né? Envolvimento com idolatria, com culto. eles que leiam o livro. Eles é que leiam o livro, mas é muito bom. Pronto. Eu esqueci-me de dizer que nós temos o Inário com estas músicas todas bonitas e o Bruno vai dizer que está grátis, não é? No formato PDF, se não estou a ver. Exatamente. Aqui no site Basta Crer, aqui se você for a esta parte onde diz programas em destaque e carregar no louvor e adoração, se você vir este programa, os líderes estão sempre a informar, então pode fazer aqui o download, então é só carregar aqui e vai ter acesso ao Inário. Ao Aqui Inário. está, com todas as músicas, pronto. Pode pôr lá para baixo para eu ver. Ok. Agora. Se formos aqui ao índice, por Está aqui as exemplo, músicas todas. Sim. Aquele que habita nos quadris do Altíssimo. Bem. Muito bem, obrigado. Temos outro livro que é Há Poder em Suas Palavras. Muita gente não conhece este segredo. E eu lembro que eu era engenheiro civil, calculava pontos, estruturas especiais, etc. E quando comecei a aprender sobre o poder que há nas palavras, fiquei abismado e pensei, porquê é que não ensinam isso nas escolas e nas universidades? Então, tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Sim. E as suas palavras também são sementes, o seu dinheiro, as suas atitudes. Não é só as sementes de plantas e de árvores, mas tudo é sementes. Depois tenho outro aqui, que eu hoje vou falar sobre isso, Redimidos da Maldição. É uma capa que eu vou combinar com o Mike para mudar, que é uma Sim. capa muito feiosa. Sim, não sei, Ei, Mike? não sei quem escolheu, quem Não aprovou esta capa, mas certeza que aprovaste. Aproveitava com pressa e Eu o Mike penso que devia sim, só estar a pode ser dormir isso. ou assim. É a Bem. única explicação. Mas o conteúdo é o que interessa e diz Sim. que nós fomos redimidos do poder das maldições. Há muita gente a sofrer porque está debaixo da zona das maldições. E eu ensino quais são o que é isso e como sair dessa zona e entrar no poder das bênçãos. Depois temos outro, por exemplo, que é sobre comunhão com Deus, que tem 2 livros até, que tu Sim. vais explicar. Sim.
Então, tem este livro que chama-se Comunhão com Deus e aqui explica a importância, porque é que nós temos que ter comunhão com Deus, o que é que isso faz na nossa vida. Então, é muito importante que a pessoa leia isto, né, em primeiro lugar, para que nós saibamos a importância, né, e porque é que nós devemos ter comunhão com Deus. Entretanto, depois temos aqui este livro, que é a Preparação Diária de um Cristão, nós também chamamos isto PDC, as primeiras letras, e aqui este, na verdade, é mais um estilo manual. Aqui, então, é um livro que nos ajuda para ter comunhão com Deus todos os dias. Então, tem aqui vários capítulos que são divididos, que têm os vários versículos, né? Se a pessoa, por exemplo, precisa de cura, então tem um capítulo que menciona os versículos sobre a cura divina, etc. Então, este livro não é um livro de leitura, este é um livro de usar todos os dias. Isto é, a pessoa quando faz manutenção física, Sim. corre uma pista, etc. Fala. Estamos aqui. Só para dizer aqui que o apóstolo está a falar de uma coisa muito importante e aqui no site temos aqui este link aqui da preparação diária e nós fizemos um pequeno resumo de todos os horários. Portanto, tem aqui os materiais que o apóstolo estava a falar, até o CD incluído, e tem aqui todos os horários, todos os canais onde nós fazemos ao vivo para toda a gente poder assistir e saber... Assistir, não, participar. Participar também, exatamente, Sim. assistir e participar. Portanto, Muito bom. é só para Sim. complementar. Sim. Deixa eu explicar o seguinte, que é dos programas mais vistos, na verdade, porque nós temos leitores de audiência, sei lá que mais, e de facto é uma benção porque muita gente acorda um bocadinho mais cedo ou sabe esses horários e participa. Então, esses programas são de meia hora, se eu não estou em erro, onde um grupo de missionários segue à risca este Sim. procedimento, não é? Como quem vai para o ginásio, faz isto, depois aquilo, depois aquilo. Então, este é que é uma preparação diária do cristão, que é uma coisa espiritual. Sim. Consiste em dividir o tempo em duas partes, onde nós primeiro meditamos na palavra de Deus, falando a palavra de Deus, etc. Depois louvamos a Deus, etc. Então, o Bruno estava a dizer uma coisa importante, que é você pode ver em cada canal a que horas é que há este... Sim. A que horas e também a que línguas. Em Porque que também línguas? Sim. existem várias línguas. Em várias línguas, Sim. então isso é muito bom. Tem outros livros, como por exemplo, Aprenda sobre Finanças, tem vários. Tem este que diz assim, Aprenda a gerir o seu dinheiro. A ver? Muito, muito importante. Aprenda a gerir o seu dinheiro. Outro que diz acerca de finanças, eu falo muitas vezes dele, acerca de finanças. Temos outro que diz por que razão há crentes que não vencem. Mike, esta capa também foi assim uma capa, não sei quem fez, mas estou um bocadinho Eu acho que está na mesma onda, porque na também onda tem daquelas esta coisa. capas muito... Está assim, esta também está assim. Pronto. E acabar... Esta já foi feita pelo Mike, esta bonita. Esta fui eu que fiz. Oh, Mike, chega lá aqui, se faz favor. Chega aqui, Mike. Diz lá aqui com toda a franqueza, gostaste do... Como é que se chama a comida que eu fiz hoje? Eu não sei, qual é a comida que fizeste mesmo hoje? É o assado. Carne assada. Assada com molho de... Sim, explica-te. de- Como que fizeste então? O que é que cortaste? Como... É o que é que segredo, está lá é dentro? Ah, segredo. ok. Gostaste ou não? Gostei. Estava bom? Tá bom. O que é que tu queres dizer mais? Não me viste fazer? Não. Estavas nas obras, pira. Bem, temos outro livro também muito importante, que é Mente, Campo de Batalha. Sim. Bem, tem muitos livros. Tem muitos livros. E... Olha, um livro que até padres pediram e outras pessoas que dizem que não são crentes, mas pediram e ficaram com os livros, que é O que Jesus vai fazer à Terra. Este até é bem grosso, porque explica desde o início, etc. E este aqui até mostra um bocadinho do nosso ministério, se eu não estou a erro. Bem, e como é que nós podemos arranjar estes livros? Hoje nas igrejas, que estão Sim, abertas. nas igrejas. E com a pandemia, felizmente, cada vez há mais igrejas abertas, embora cá muitos países ainda estão fechados, ou então de formato digital. Sim. E quando entra no site, né, da Basta Quando Crer, no tem lá site- o parte que diz Curiacos Editora. Editora, Depois tem várias línguas, várias moedas, na verdade. certo.
Então, Certo. estamos aqui no Basta Querer. A pessoa tem duas formas de fazer. Pode vir aqui nas obras do autor ou vir aqui à editora. Eu vou aqui porque tenho mais informação. Relativamente, por exemplo, pode adquirir também na Amazon, mas estamos a falar da editora. Carregamos aqui na editora. E aqui temos várias línguas, como a Bispa estava a dizer. No Brasil, Angola. No Brasil, por exemplo. Sim. Vamos abrir então aqui o Brasil. Sim, aí está em reais, né? As peças estão em Exatamente, reais. tem aqui as informações, os livros, por exemplo, o que Jesus veio fazer à Terra, como o apóstolo estava a falar. Mas no valor brasileiro. Exatamente. E como é que no Brasil, se ele não quiser ou não puder usar o cartão de crédito de Visa, ou se Sim, é os meios do Brasil, pronto. pode, à maneira do brasileiro, Fazer. ter acesso aos livros. Exatamente. Quem diz isso diz Angola e Moçambique também, não é? Exatamente. Muito bem. Temos então uma coisa, um clipe preparado. Vamos lá ver. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS. E temos também a sua editora disponível em várias línguas: português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos, entre em curiacos.com. Clique em editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. Pois, também temos música, temos muito material Sim. para crianças. Sim, é isso, muito É importante também. muito importante também. Sim. Muito bem, e agora vamos ouvir uma música muito Uhum. gira que diz o quê, Filipa? Pode todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos embora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado, Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. eu tenho A vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. e eu tenho A vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também tenho. Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para acabar, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu viste aquelas fotografias da bolha? Sim, de bolha. Da bolha. Pois. O tijolo antigamente era assim. É. Estás a ver? Tinha uma Eu bolha. ainda sou desse tempo. Ah, eu também. Eu sou antes do tempo de bolha. Estás a ver? Estás a ver? Eu era assim. E opa, eu era muito magrinho. Ei, olha. É, pá, pronto, sim. Pronto, Muito francamente, magrinho. coitadinho. Olha é que tu me ajudaste. Pois, ainda bem que dei-te chocolazinhos e comida e pronto. Mas quem Comida disse... holandesa, pronto. Sopas, que nunca comeste. Quando eu fui lá à casa, estava lá, o pai dela é que me convidou. Pois é, E depois bem se tramou. pois. Mas, o almoço, eu vou dizer o que era. Era um pão, Sim, uma fatia de pão, Sim. com leite, que eu não bebia. E com o que é que se punha lá em cima? queijo, fiambre, Manteiga. manteiga. Isto é que era um almoço para o português. Você não estava... E aos jantares, se havia assim um nacozinho de carne, era dia de festa. É ou não era? Às vezes exagerar um pouquinho, mas pronto. Havia montes de relva e... Mas realmente tem a ver com o quê? Com comida o quê? vegetais, sei lá o que era, não sei. Mas eu sobrevivi, pronto. Agora, também te esqueci-me de dizer que há dois livros que são super importantes. Um deles é Como Lutar contra o Diabo, não é? Porque não se luta ao murro nem aos insultos, e 7 passos para castigar o diabo. São livros muito, muito poderosos, têm dado muita vitória a muita gente. Olha o meu copo de água, não me entornes o copo. Bem, temos algumas fotografias ou não? Tem algumas Temos. fotos. Então vamos lá ver. Então, temos aqui... Boa noite. Mais um programa... É esse, né? Sim. Basta Querer. E uma benção. Cumprimentos a tua equipa do Basta Querer. José Martins, da Igreja de Alcotão. Oh, é do tempo da bolha. Seguindo em frente. Pois é. Vamos. E essas CDs todas? Olha que giro. Entretanto, temos aqui esta minha família que eu declaro família Maná, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olivia Borges, São Tomé. Maravilha. Mais. E aqui temos um rapaz que mandou Liliane Tavora, São Paulo, Brasil. Somos reis e sacerdotes em Cristo. Esta da foto é o meu filho Lucas, de 2 anos. Ele participou ontem do culto infantil e fez teatro sobre este tema. Um grande abraço a toda a equipa de Basta Querer. E um abraço especial aos nossos queridos bispos, Bispo Cristo e Apóstolo Tadeu. Muito bem. Mais. E aqui quem mandou o Vitor Angel, do Brasil, Grupo Familiar em Pontal. Aham. Muito. E, entretanto, nós estamos a ser vistos em Finlândia, Uau. Lituânia, Uau. Arábia Saudita, Áustria, Venezuela, Jersey, Iraque, Egito, Itália. É mesmo, hein? É mesmo. Então, pronto. Então agora eu quero ensinar um bocadinho sobre finanças. Porque todos nós precisamos mais do que nunca de fé para finanças. E neste livro, que o Mike vai fazer uma capa nova, certo, Mike? Que diz Redimidos da Maldição, eu explico que quando alguém entrega a vida a Jesus, é feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz de novo. Deus faz de nós filhos de Deus. Nós, enquanto não entregamos a vida a Jesus, somos criaturas de Deus. Mas passamos a ser filhos de Deus, com a natureza de Deus. Somos feitos reis e sacerdotes, embaixadores de Cristo e mais que vencedores. E então, saímos da zona das maldições
e entramos na zona das bênçãos. Porque nós, quando nascemos neste planeta, nascemos num planeta que está em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. E então, por que isso aconteceu? Porque quando Deus fez o Adão e depois a Eva, deu-lhes domínio sobre tudo, mas eles desobedeceram e entregaram-se ao diabo. E assim o diabo ficou, como o próprio Jesus disse, o príncipe deste século. Então, depois dessa catástrofe, o homem, o ser humano, ficou à mercê do diabo, que só vem para matar, para roubar, para destruir, e Deus teve pena do homem e decidiu fazer um plano de redenção, um plano de resgate, que consistiu em a segunda pessoa de Deus, que se chama hoje Jesus, mas que lá no céu sempre se chamou o Verbo, ou a Palavra, consistia em ele se fazer homem, entrar legalmente na Terra, no formato de homem, para vir salvar-nos. E, portanto, o que acontece é que, então, quando nós entregamos a vida a Jesus, as maldições que estão neste planeta, que está em guerra, então a Terra está amaldiçoada, está na Bíblia, em Gênesis, logo no início. Nós que entregamos a vida a Jesus, saímos dessa zona, entramos noutra zona, chamada a zona das bênçãos, as bênçãos de Abraão. E, todavia, há uma coisa muito importante, precisamos saber, é que as bênçãos, a zona das bênçãos, só é para quem não só está salvo, mas obedece a Deus. Ao passo que aqueles que não obedecem estão sujeitos às grandes maldições que estamos aí a ver todos os dias. Então, Cristo abre lá aí a Bíblia e lê devagarinho o Deuteronômio, Deuteronômio 28. Pensei que ias falar da Gálatas 3:3. Também pode ser, estás aí? Sim, eu pensei, pronto. Que diz assim, Gálatas 3:3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos... Então explica lá o que é que está escrito. Então aqui está mesmo o que eu escrito disse. o que tu acabaste de dizer. Lê lá outra vez. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a maldição por nós. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Pois, gentios somos nós, Sim. que não somos judeus. Sim. Os judeus é a família de Deus do Velho Testamento. E nós, os crentes, somos a família de Deus do Novo Testamento. Então, Cristo veio para nos resgatar dessas maldições. Então, vamos começar por ver onde é que essas maldições estão descritas, que é em Deuteronômio 28, e começamos pelo lado negativo. Negativo. Então, Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E descreve uma data de maldições. Que é só muitas mesmo. Tudo que você vê aí nas notícias, está tudo aqui descrito. Sim. Tudo. Veja como é triste, não é? Andámos a ouvir todos os dias dizer que Portugal vai muito bem, somos um exemplo para o mundo na coisa dos vírus e tudo controlado e tal. E agora, quando o Reino Unido e os outros países abrem as portas para haver turismo e as pessoas irem para onde quiserem, eles dizem, não, para Portugal não, porque quem for para Portugal, quando voltar, tem que estar 14 dias de quarentena. Isso é uma maldição. É uma verdadeira maldição. A coisa da TAP, a coisa dos bancos, é só maldição em cima de maldição. E por causa disso, o povo está a sofrer imenso, porque os impostos cada vez são piores, é uma praga terrível, e as pessoas não têm empregos. Tudo isso são maldições. Porquê? Diz aqui assim, presta-me a Bíblia, porque não demos ouvidos à voz do Senhor Deus. Por exemplo, uma das coisas que abomina a Deus, mas abomina quer dizer que não é aborrece, é mesmo uma abominação. Deus não tolera de jeito algum. É quem anda no caminho da idolatria. Todavia, os portugueses são ensinados
anda na idolatria. O nosso presidente é um idólatra de primeiro, já o pai dele também era. E isso traz maldições terríveis, porque a pessoa não ouve a Deus, etc, etc. Né? Diz, por exemplo, não, diz Deuteronômio, Êxodo 20. Diz lá. Então, Êxodo... Eu leio. Disse Deus assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, Deus a falar ao povo quando ele tirou. Não traz outros deuses. Hoje há muitos deuses. Há o Deus da Maria, da Virgem Maria, dos santos aqui da Colá, de pau, de pedra, de penduricalhos, mas isso é os deuses da moda, os deuses do mamon, da ciência. Tudo que uma pessoa põe acima de Deus se torna um Deus. Ela é acima de tudo. E depois há o Deus que é o eu. Eu é que sou. E a pessoa, quando está assim, eu acho muito engraçado. Ela é tão parvo que até se esquece que não pediu para nascer, nasceu. Não escolheu pai nem mãe, vai morrer, não quer morrer, faz tudo. E acha que é o centro do mundo. Mas pronto. E depois Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, à semelhança de quem em cima no céu, que é Deus, Jesus, etc., nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas as imagens, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E, portanto, depois Deus diz que quem anda nestes caminhos fica cego, fica estúcio, quer dizer, estúpido, não tem sabedoria nenhuma, as procissões é outra coisa que Deus detesta, etc, etc. Então, Portugal, desde que entrou nesses caminhos, é maldição após maldição. Só há uma saída possível, é entregar a vida a Jesus e andar com Deus. Aliás, há aquela passagem da Bíblia que já há muito tempo que a gente não lê, que diz, era que Isaías... Segunda Crónicas. Segunda de Crónicas. Lembras? Sim. O que é que diz? Segunda Crónicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Está a ver o que é que Deus está a dizer? Essa é a solução. É nós admitirmos os nossos erros, pedirmos perdão a Deus, sair desses caminhos que aborrecem a Deus e andarmos com Deus. Então, essas pessoas, que são, por exemplo, você, que já entregou a vida a Jesus, e aqueles que ainda não entregaram, eu acredito que você vai fazer isso, nós temos direito às bênçãos. Fomos libertos dessas maldições que estão descritas em... Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, que a gente planta e vem o bicho e come, a gente faz e aquilo corre mal, o estrangeiro é que manda, é chatice acima de chatice, etc, etc, etc. Bem, quando uma pessoa está em Jesus, nós fomos libertos dessas maldições para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós. Então agora vamos ler quais são as bênçãos a que temos direito, que é Deuteronômio 28. Sim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as bênçãos da terra. Está a ver? Quando demos ouvido à voz do Senhor teu Deus. Sim. Depois ele diz, serás abençoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Quando, ele sempre põe uma condição, quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Então, como é que eu posso usufruir dessas bênçãos? Perdão, o primeiro passo é de entregar a vida a Jesus, o segundo é andar com Deus, o terceiro é ser fiel a Deus e depois é honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos ver aqui Malaquias 3, 10. Enquanto a Cristal abre a Bíblia, eu quero explicar a quem ainda não sabe que Jesus ensinou que tudo funciona com base em sementes. Tudo. O próprio Deus funciona assim.
Céus e terra vão acabar, mas este sistema de sementes nunca vai acabar. E o sistema de sementes não é só para as plantas, os nossos filhos são sementes, as nossas palavras são sementes e o nosso dinheiro são sementes. E por isso, quando Deus nos diz para honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, não é para ficarmos com menos dinheiro, mas é para Deus multiplicar aquilo que colocamos nas mãos de Deus. E temos ouvido testemunhos que já nem têm conta, porque Deus é fiel. Então, naquela época do Malaquias, o povo estava desleixado, afastado, não ligava nenhuma a Deus, desonrando a Deus, e quando honravam era tudo muito mal, porque davam os cegos e os coxos, e Deus, quando eles pediram ajuda, Deus disse, eu vou dizer porque é que vocês estão assim. Então Deus lá explicou. Mas depois, porque Deus é bom, Deus deu a solução. Sim. E a solução é Malaquias 3:10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a melhor abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril. Então, o que acontece quando nós honramos com os dízimos? 10% nós ganhamos. Por incrível que pareça, Deus multiplica esse dinheiro, boa medida, recalcada, sacudida, como Jesus também falou em Lucas 6:38. E sabe, para nós que já conhecemos isto e já praticamos, temos que nos lembrar que fé vem por ouvir e ouvir, e ouvir e ouvir, e ouvir as mesmas coisas, e fazer. Sim. Porque fé vem por ouvir e vai trabalhar a nosso favor quando nós fazemos o que Deus diz. Então, fé vai buscar essas bênçãos financeiras. E Deus vai abrir as janelas dos céus, como temos ouvido muitos testemunhos. Então, se você já é crente, com certeza já está a fazer isso e não vai parar, porque este é o caminho de você estar, viver, andar nas bênçãos e não nas maldições. Se você ainda não está neste caminho, volte-se para Deus. Entregue a sua vida a Jesus, que é o primeiro passo. Comece a vir uma igreja Maná mais perto de si, ou então assista este programa todos os dias e faça o que Jesus diz, porque então as bênçãos vêm ter consigo. Sim. A ver? Porque, por incrível que pareça, depois as coisas acontecem, boas coisas acontecem. Então, não é tarde nem cedo, esta é agora a hora em que você vai ver como é que você pode, na prática, aplicar esta lei. Há uma maneira de você enviar a sua oferta, os seus dízimos, através de uma das contas que está disponível. Sim. Mais uma vez, estas são as contas principais, vamos dizer assim, aqui da sede, mas há muita gente que semeia no país local. Sim. Que também no site do Curiacos, Do Basta Querer. Do Basta Querer. Podes ver, tem lá um ícone que diz donativos. Donativos, está lá o donativos, e muita gente usa essas contas porque é mais prático, mas é onde você quiser. O importante é você semear. Então, enquanto você se prepara e tira aqui uma foto disto ou assim, vamos ouvir esta música. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado na cidade, abençoado no campo. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado no trabalho, abençoado no celeiro. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As
As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado. Estende-se o braço. Eu fiz assim. Pois, eu também não sabia se era para acabar ou não. Eu estava entusiasmada. Estava entusiasmado, mas agora é para orar. Ok, está bem, está bem. Muito Sim, bem. sim. Aleluia. Pois então agora, porque me interrompeste, vais tu orar e abençoar os Então, irmãos. mas estavas tão entusiasmado, ias com toda a unção e agora paras ao meio? Para te abençoar a ti. Ah, ok, pronto. Fiquei tão fascinado que Sim. agora fiquei... Ora, Pronto, Cristo. já te passa. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas diante do teu trono que acabaram agora de semear o que vão semear. E em nome de Jesus eu ordeno a benção, a multiplicação e ordeno que todas essas sementes vão produzir fruto na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Muito bem. E agora vamos falar sobre a família. Tem algumas fotos também, não é? Ah, temos fotos, Sim. sim. Vamos. Pronto. Então, temos aqui de Angola, Florivaldo e Luana. Muito Mesmo lá giro. da Angola. Mais. E depois temos aqui de Portimão. Boa noite, apóstolo. Aqui a nossa igreja ontem à noite de Portimão. Quem mandou foi a Berta Paulino. Paulinho. Pronto. Está giríssimo. Sim, está muito giro. O bispo está muito engraçado. Sim. Parece que vai andar de moto. Pois é. Com aquela coisa assim, vai. Sim. Entretanto, estamos conectados também a Jamaica. Jamaica. Né, deste lado. Depois também a Turquia, do outro lado. Também. É E giro. a Irlanda, mais no meio. Irlanda é frio. Pronto. Pois, Bem. não sei, nunca fui lá. Eu também não, mas pronto. Deve ser frio, sim. Agora vamos falar sobre a família. Sim. E eu vou-me sentar ali num sofazinho. Então nem fazes o resumo, nem nada, quer dizer, Não, tu tem que fazes. fazer tudo sozinha. Exatamente, Então, tu dás o litro. então, já fiz a carne. Tu fizeste a carne? Eu fiz a carne Não, assada. fui eu que sim, fiz a não, carne. Não. Mas lavei a louça. Também não. Fizeste nada. Algum dia eu lavei a louça. Uma vez. Antes de casar. Uma vez. Antes de casar, quer dizer que lavei e a louça. foi um drama enorme. Foi assim, eu nem lavar só, secaste a roupa. Pronto, não era, quer dizer, nem era completo. Era um prato. Estavas assim, ai, eu vou, não me digas isto a ninguém, prometa. Eu nunca fiz isso na minha vida, que era um drama, quer dizer. Um drama. Sim, só era uma coisa, só para lavar a louça, uma coisa tão simples, pronto. Vias com essas calma, conversas e podias já ter acabado tudo, preciso o Mike. Já te passa. Sim, pronto, isso, pronto, ele fica traumatizado com isso. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos não. falar. Sim. Vamos falar. Vais falar. De certeza que eu vou falar e tu vais dizer qualquer coisa, não me vais deixar falar tudo que eu quero. Sim. Pronto. Como educar os filhos. Como educar os filhos. Muito bem. É Vamos lá. isso mesmo. Pronto, vai-te lá sentar. Podíamos também perguntar a eles como é que eles foram educados. Pois Eles é, estão aqui? também pode ser. Já que eles estão aqui, aí eu também posso me sentar. Não, e vá. ele senta-se aqui. Ah, vai, és tu, não dá. vai. Pronto. Então, em primeiro lugar, Deus instituiu a família, né? E a família funciona, porque é a ideia de Deus e nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Então, os filhos são fruto do casamento, né? Entretanto, é muito importante que nós sabemos que Deus deu os filhos aos pais. Até em Salmo 27 diz, aliás, não é isso, não é Salmo 27, é Salmo 27? Pronto, não tenho certeza, pronto. Diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, Deus dá os filhos aos pais. Isso parece uma coisa, pronto, claro, sabemos. Mas nós pais temos que saber isso. Quem dá os filhos é Deus. Deus dá os filhos para quê? Para nós, os pais, educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Não é para nós termos os filhos e depois delegar tudo. Lá vai a ama, vai fazer as coisas dela, depois tem a escola, e depois tem o vizinho, e depois tem a avó, toda a gente faz coisas e a pessoa não faz nada. Não. Deus deu os filhos aos pais e nós, como os pais, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Agora, é muito importante que nós também sabemos que Deus nos dá os filhos, mas é para uma época. Nós, né, temos o privilégio de educar os nossos filhos quando eles nascem, quando são bebés, quando ainda não sabem nada, até que eles se tornem pessoas adultos, para que eles possam viver sozinhos. Entretanto, depois, né, eles se casam e eles saem da casa. E isto é muito importante que nós também sabemos, porque às vezes, dentro da família, nós temos as hierarquias.
E para o marido, né? Claro, para o casal, para todo mundo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Entretanto, para o marido, em primeiro lugar, tem que estar a mulher e depois os filhos. E para a mulher, em primeiro lugar, tem que estar Deus, claro, e depois o marido e depois os filhos. E às vezes acontece que, especialmente as mães, muitas vezes a troca. Quando nasce o bebê, então, quer dizer, o marido fica por aí e toda a atenção é para o bebê, é tudo o bebê está lá no trono e o bebê é que manda em casa, o bebê é que chora e toda a gente obedece, o bebê está com fome e toda a gente corre, o bebê quer qualquer coisa e tudo vai para o bebê. Entretanto, isso é um perigo. Porque aí, normalmente começa, né, devagarinho, e a lógica também que no início é assim, que a atenção é toda assim, porque nasce o bebê e a pessoa nem sabe fazer o quê, porque o bebê não vem com manual, né, e cada criança é diferente, então nós como pais temos que assim ir descobrindo como que funciona isso, pronto. E logo no momento quando nós pensamos que já sabemos como que funciona, né, temos tudo assim organizado, o nosso filho cresce e ele já não reage do mesmo jeito e muda e temos que descobrir de novo. Então, na verdade, é uma caminhada muito interessante porque a pessoa está sempre aprendendo. Agora, especialmente as mães, né, têm que saber que o marido está acima dos filhos. Porque o que às vezes acontece é ela põe a atenção toda nos filhos e o marido fica de lado, entretanto os filhos vão crescendo e depois um dia sai da casa e ela fica sem os filhos. Aí pode acontecer uma outra coisa. Ou ela não deixa os filhos, então vai-se sempre meter lá na casa dos filhos e no casamento e vai estragar a vida aos filhos. Ou então, né, ela até consegue deixar os filhos e depois ela olha em casa e depois olha para o marido e diz, mas quem é esta? Porque já nem se conhece. O tempo todo, né, ela ficou concentrada em educar o filho, toda a atenção para o filho e esqueceu-se da atenção ao marido. Já nem se conhecem. Então é muito importante que nós sabemos, Deus dá os filhos aos pais, mas nós como pais temos que saber, Deus dá, mas depois os filhos, eles vão-se embora. Eles vão, eles vêm. Mas o seu marido fica lá, a sua esposa fica lá. E nós temos que continuar a construir o nosso casamento. Nós não podemos pensar, pronto, estamos a construir o nosso casamento, veio o filho, pronto, o casamento já está feito, agora é o filho. Não. Você tem que continuar a construir o seu casamento com todas essas mudanças que dá. Entretanto, a responsabilidade e educação dos filhos é dos pais e um dia Deus vai pedir contas, né, aos pais. O que é que eles fizeram com o filho que Deus deu? Que na verdade é um dom que Deus nos dá, é um talento que Deus nos dá para nós podermos tomar conta e educar os nossos filhos. E é importante que nós sabemos, né, que é o nosso papel como pais de educar, e isso não é o papel das escolas. As escolas não educam, as escolas ensinam. Pelo menos, as escolas estão supostas a ensinar e os pais estão supostos de educar. Agora, hoje em dia parece que está tudo tocado. Os pais já nem educam, né? Eles mandam os filhos para a escola e os professores, em vez de ensinar as crianças, né, vê lá essas crianças todas não educadas, mal educadas, e eles têm montes de trabalho a tentar educar esses filhos, essas crianças, que não obedecem, não respeitam ninguém, não querem fazer as coisas. Quer dizer, muitas vezes os professores hoje em dia têm um grande trabalho porque vêm os filhos que não são educados. Bem mal criadas, faz o que quiser, e os professores, em vez de ensinar, fazer o trabalho deles, eles estão a tentar, né, tratar com essas crianças e estilo educar-los. Então, é importante que nós sabemos isto. É o papel dos pais de educar, e nós temos que educar. Mandamos eles para a escola, para eles então aprender coisas de ler, escrever, todas estas coisas. Então, é importante que nós sabemos isso para que não há estas confusões, senão não vai dar certo. Não vai dar certo se nós não fazemos isso. Agora, também não é o papel só da mãe. E às vezes acontece que o pai deixa isso com a mãe. Pronto, isto é papel da mulher, ela educa os filhos. Não, é o papel dos dois. Claro, o homem e a mulher é diferente e nós como pais também temos um papel diferente. E nós temos que entender o seguinte, quando a criança nasce, os pais têm muita influência na vida das crianças, que é lógico, e têm uma grande influência, mais ou menos até que eles têm 15 anos. Agora, quando são pequeninas, a influência é muito grande, mas depois, com os anos, a influência dos pais vai diminuir.
E a influência dos amigos, de outras coisas, vai ficar maior. E o seu filho já não vai ouvir tudo o que você diz, cada vez fica assim mais independente, ouvindo outras coisas. Entretanto, nós como pais temos que saber isso, que nós temos uma influência. Quando são pequeninos, a nossa influência é muito grande, então nós temos que aproveitar isso. Quando eles são pequeninos, eles ouvem tudo, eles acreditam tudo. Então, temos que saber isso, que nós temos que usar este tempo. Sabe, os nossos filhos vêm com o coração, né? Vêm com a vida, com um papel em branco. Tudo que eles ouvem, eles acreditam. E Jesus até diz para que nós temos que ser como crianças. No qual sentido? Que nós ouvimos e acreditamos. A criança acredita tudo. Você diz uma coisa à criança, pode ser coisa que não faz sentido nenhum, ele vai acreditar. Até que chega depois de algum tempo que ele aprenda que as pessoas não sempre dizem o que quer dizer, que há brincadeiras da palavra, que não é sempre assim, e aí ele já não começa a acreditar tudo, aí ele começa a desconfiar, aí ele começa também a mentir e essas coisas todas, essas confusões todas. Mas quando nasce, eles acreditam tudo. Então, nós como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Em primeiro lugar, muito importante que nós ensinamos os nossos filhos a obedecer. A obedecer. Eles têm que aprender que há hierarquias. Eles têm que aprender, né, que há hierarquias na família e que quem manda na família não é a criança. A criança não manda. Quem manda, em primeiro lugar, é o pai e depois é a mãe. E o filho tem que aprender a obedecer. Ele tem que aprender isso. Entretanto, é importante que os pais estão de acordo. Que não é uma que diz uma coisa e outra diz outra coisa. Porque isso vai dar torto. A criança tem que saber quais são as regras lá em casa. Ele tem que saber que ele tem que se submeter aos pais. E quando nós conseguimos educar os nossos filhos neste conceito, né? neste valor, na verdade, o seu filho vai ter sucesso na vida. Ele vai ter sucesso se ele aprenda a obedecer aos pais. Ele depois, quando vai à escola, ele vai também obedecer ao professor. Quando ele vai ter um emprego, ele também vai obedecer. E a obediência, o sucesso de Deus, né, a benção de Deus está quando nós obedecemos à autoridade. Então, assim o seu filho vai ter um futuro com sucesso, as coisas que ele vai fazer vai funcionar, porque ele vai ter a benção de Deus. Porque este tal rio da autoridade que nós falamos, né, onde Deus, ele usa-se de hierarquias, de autoridades na nossa vida. Isso começa na família. Na verdade, a família é um meio pequenino, né? Onde nós aprendemos os valores e que se nós aprendemos esses valores bem, então nós vamos vencer no mundo, vamos vencer lá fora. Quando nós conseguimos fazer isso. Se uma criança não aprende isso, esses valores, então ele vai ter problemas no futuro. E hoje em dia, na verdade, há muitas pessoas que estão cheias de problemas, são rebeldes, não obedecem, estão sempre a falar, têm muitos achos, não concordam com isso, não concordam com isso, não querem fazer isto, não querem fazer isso, não mente, fazem todo tipo de esquema. Por quê? Porque eles foram educados assim. Eles vieram de uma família onde ou eles não aprenderam os valores, ou então eles aprenderam esses valores ao contrário. Que tudo se resolve com esquemas, mentira. Eles olhavam para os pais e os pais não estavam a falar a verdade. Hoje diziam uma coisa, amanhã diziam outra coisa. Estava sempre a mudar. Então eles aprendem lá em casa, né, que o que se fala, as nossas palavras não fazem muito diferença. Podemos dizer sim hoje, amanhã não, e depois vamos dar um jeito, porque é assim. Entretanto, os pais têm que saber, né, que nós temos que viver os valores. Não é apenas ensinar. Não é dizer, olha, tem que se falar, tu não podes mentir. E depois o pai está a mentir. Não, nós temos de viver. Nós temos de viver os valores, porque os nossos filhos, eles não vão fazer o que nós dizemos, eles vão copiar o que nós fazemos. Então, nós podemos falar todo tipo de coisa, mas no final de contas, eles vão sempre olhar como é que nós fazemos? Eles vão copiar a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de resolver problemas, a nossa maneira quando estamos diante de um conflito, a nossa maneira quando estamos com um problema, qualquer coisa, né? Como é que nós resolvemos, como é que nós fazemos as coisas. A nossa maneira, se a nossa palavra vale alguma coisa ou não.
a nossa maneira se nós servimos a Deus ou não. Então, tudo isso vai se refletir nos nossos filhos. Então, os nossos filhos, na verdade, são fruto dos pais. O seu filho, a vida que ele tem, a maneira que ele na verdade, é fruto da vida dos pais. Porque ele aprendeu isto de algum lado, isto vem de algum lado, ele cresceu com isso e ele desenvolveu isso, então isto vem de alguma coisa. Então, como que se vê, a responsabilidade dos pais é enorme. Nós temos nas nossas mãos a vida de uma pessoa, de uma criatura que Deus nos dá. Então, nós não podemos viver de qualquer jeito. É por causa disso que também diz em Êxodo 20, né, quando fala dos 10 mandamentos. Se a pessoa faz as coisas e desobedece a Deus e anda com ídolos, estas coisas, Deus até diz, né, que esta maldição vai até a terceira e quarta geração. Então, as coisas que nós fazemos não apenas afetam a nossa vida, mas afeta a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E você até diz, pronto, para mim eu consigo viver com isso. Mas você está a estragar a vida ao seu filho, aos seus netos, aos seus bisnetos. Mas nós também podemos fazer a diferença, porque Deus também promete, mesmo aí em Êxodo 20 também, né? Que Deus, até podemos abrir, deixe-me ver também, está aqui mesmo. Ele primeiro diz assim, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares de gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus e guardamos os mandamentos de Deus e vivemos a maneira de Deus, andamos com Deus, então nós vamos ser uma bênção para gerações a seguir. Então, se você vê que você não está a viver bem com algumas coisas na sua vida, corrija isso. Mude isso, porque assim você vai ser uma bênção para as gerações que vêm a seguir. Entretanto, o que é que nós temos a ensinar por viver? O que é que nós temos a ensinar aos nossos filhos? Nós temos a ensinar os nossos filhos a servir a Deus. O mais importante, quando nós educamos os nossos filhos, é que eles aprendam a servir a Deus. É importante que eles aprendam coisas. É importante, né? Que eles estão lá na escola, fazem as coisas, mas mais importante é que eles servem a Deus. Porque se nós servimos a Deus, então nós vamos ter a proteção de Deus e a bênção de Deus. Deus vai estar na nossa vida e nós vamos ser as pessoas mais felizes. Então, quando olhamos para os nossos filhos, nós não temos que pensar, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser médico, ele tem que fazer isso. Porque o que é que nós estamos a pensar? Que o ser médico, ou ter o curso, isto é que vai lhe dar sucesso, isto é que vai lhe dar alegria, isto é que vai trazer bênção? Não, isto é apenas um curso, isto é apenas uma profissão. O que na verdade vai dar a bênção, o que na verdade vai dar esta alegria, o que na verdade vai dar uma vida feliz ao seu filho, é quando ele anda com Deus, quando ele serve a Deus. Então o mais importante é isso. Então nós temos que ensinar, dizer, ver que os nossos filhos, né, fazem o trabalho da casa e essas coisas todas. Agora, temos que pôr Deus em primeiro lugar. Então, quando nós vemos, né, ele diz, não, eu tenho que ficar em casa, tenho um exame, tenho que estudar. Você diz, tem que fazer uma opção. Aqui, neste caso, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Então, vamos primeiro à igreja e depois, então, faz os trabalhos da casa. E muitos pais crentes fazem o contrário. Eles dizem assim, olha, os meus pais não... Sim. Deixa-me explicar uma coisa. Em relação a isso, é assim. Os portugueses, e não só os portugueses, têm uma educação que vem de trás, que é o mais importante é ter um curso. Mas não é o mais importante. E hoje, eu diria que no meu tempo era 75% das pessoas que tiram um curso nunca são bem-sucedidos. Hoje eu diria que 85% das pessoas que tiram um curso não são bem-sucedidos porque não há emprego para eles. E eles vão para as universidades que são feitas com estudos não mais para ensinar os alunos naquilo que eles vão precisar no futuro, mas é para as universidades ganharem dinheiro, mais nada. Há poucas universidades no mundo que ficam caríssimas, que ensinam de facto para que o jovem possa ser
um bom isto, aquilo ou aquilo outro, mas é lá fora. Bem, e portanto, eu conheço muitos casos em que avós eram donos de grandes quintas, de grandes propriedades, de grandes empreendimentos, e porque esses pais tinham essa mentalidade que continua a existir em Portugal, e certamente noutros países, mas eu sou português, portanto sei o que é que estou a falar, de que o meu filho tem que ter um curso, se ele não tem um curso, é o fim do mundo, etc. Então, esses pais, em vez de não só porem Deus em primeiro lugar, que é a primeiríssima coisa, nem sequer têm o mínimo de sabedoria em criar uma cultura desde criança em que o filho vai continuar o negócio da família, porque é o que é o mais natural. Ora, se o negócio começou com tanta dificuldade, que é sempre o início é sempre muito difícil, depois, se o filho, o neto e o bisneto continuar, há sempre muito trabalho para fazer e ele até pode ser que ele tire um curso de contabilidade, pode ser que ele tire um curso de engenharia, pode ter um curso qualquer, mas dirigido a um empreendimento que já está na família. Então, ele vai ampliar aquilo que foi dado. Agora, os pais modernos e os avós vieram com outra cultura. O filho vai para a universidade e começa tudo de raiz. Então, eu conheço casos de portugueses, e não são poucos, são muitos, em que o avô deixou-lhes propriedades, isto, aquilo, aquilo outro, o filho já não quis saber daquilo, tirou um curso, é empregado de alguém, o neto e o bisneto, então, coitados, andam aí à mercê de tudo, depois vendem as propriedades, vendem as casas, vendem os bens ao desbarato. Isto é maldição. Quando nós vamos a outros países, onde eu estive, por exemplo, na África do Sul, não é assim. Quando eu visitei outros países e conheço, não é assim. Então, os portugueses têm que ter uma cultura diferente, em que, em primeiríssimo lugar, temos que pôr Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar nos nossos filhos, porque então ele vai ser bem-sucedido. A maior riqueza que um pai ou mãe pode dar ao filho não é um curso. Eu não sou contra curso, eu estudo muito, sou engenheiro, tirei montes de cursos, continuo a estudar muito, mas isso não é o mais importante, é Deus. Temos que dar Deus aos nossos filhos, não só por obrigação ou assim, mas é por exemplo. Nós temos de ser um exemplo. Bem, agora vou pedir a ti que tu expliques como é que, por exemplo, é no teu país, na Holanda, porque muita gente, no outro dia estávamos a falar, muitos colegas teus de escola nunca foram bons em coisa nenhuma, mas têm negócios e, portanto, vivem muito bem. Os holandeses são muito bons em agricultura. Eles têm muito pouco terreno, mas têm esta mentalidade positiva em que o filho, o neto, vai entrar no negócio, então eles sabem usar essa grande dádiva, que é ter um terreno, uma propriedade. Os nossos não. Está tudo vazio, toda a gente quer sair, não sabe usar o campo, não sabe usar a agricultura, minas, tanta coisa. Porquê? Porque os pais e os avós têm uma mentalidade muito errada. Portanto, estamos a falar de educar os nossos filhos, é muito importante. Por exemplo, eu quando a certa altura disse à Crista, vou dar um tablet ou um telefone, e a minha mulher, que é holandesa, é forreta, mas ela educou muito bem a Samar e o Mai, que qualquer coisa estão agradecidos com muito pouco, e assim é que tem que ser. Mas eu disse assim à Crista, eu vou dar não sei se era computador, ou se era um tablet ou um telefone dos melhores, não é para ser um luxo, mas para eles aprenderem a usar a tecnologia moderna, porque isso também é o futuro. Ou seja, Deus sim, mas isso é a tecnologia do futuro. Se nós não investirmos nessa área nos nossos filhos, eles vão ser uns ninguém, não sabem usar a tecnologia do futuro. E hoje há muito emprego, muito técnico, que não tem curso nenhum, está-se nas tintas para as escolas e ganha muito dinheiro só por ser técnico de computadores ou técnico disto, aquilo, daquele outro. A ver? Portanto,
Vamos mudar de mentalidade, vamos pensar à maneira de Deus. Fala. É isso. Então, para dar este exemplo, né? Na Holanda era assim. A pessoa que está na primária, né, até 12 anos, toda a gente tem o mesmo currículo, é igual para todo mundo. Entretanto, a partir daí, faço um teste mesmo no final, né, só para ver assim, se a pessoa tem jeito para uma coisa ou outra. Entretanto, as escolas ficam divididas. Tem o nível assim mais alto, que é preparada para a universidade. Tem depois um nível assim, depois tem um nível mais baixo, que é para as pessoas que não aprendem muito bem. Então, a pessoa tem várias opções, ou vai para o lado que é mais técnico, ou vai para o lado que é mais agricultura, ou para o lado pronto, económica, mas pronto, um nível mais baixo. Depois tem outro nível que é mais média e um nível mais alto. Pronto. Então, tudo isto é já uma preparação, já devido às pessoas mais ou menos aqueles que eles conseguem fazer. Então, o secundário é já muito bem dividido. Entretanto, né, quando ele estava lá na escola, né, na primária, nesta aldeia onde ele vivia, tinha lá bastantes crianças, né, que eu conheci, que eram os meus colegas, pronto, vivia lá nesta aldeia, e tinha lá uma quantidade deles que eu sabia, que eles não tinham muito jeito para estudar. Então, essas foram para esse lado técnico, essa escola técnica, outra foi para o lado da agricultura, essa escola da agricultura. Entretanto, pronto, claro, eu nunca mais ouvi nada deles. E as pessoas têm esta ideia, né? Quem aprende muito bem, então, pronto, são essas pessoas que, pronto, devem ter outros empregos e tal. Entretanto, depois fica a conhecer uma ou outra através das redes sociais, então fica a saber que uma quantidade dessas pessoas que não aprendia assim muito bem, né? Não tiraram nem nunca curso, foram a uma escola secundária assim, no nível mais baixo, lá de técnica, hoje eles têm empresa. Uma tem uma empresa da carpintaria, outra tem uma empresa lá das madeiras, ou coisa e tal, outras têm fazendeiros, né? Há até uma quantidade lá que, pronto, também não aprendia muito bem, então, a Holanda também não tem muita terra, então eles emigraram, por exemplo, para a Dinamarca, onde eles compraram terra e começaram fazendeiras. Então, eu hoje, e até outras moças que também não tinham muito jeito, mas hoje têm uma empresa disso e tal. Entretanto, os tais que estudaram mais, né, que têm um estudo, né, porque depois, entretanto, foi para a secundária, então, eu tinha lá colegas que hoje são, por exemplo, um dos meus colegas hoje é, não sei se ele ainda é, né? É piloto lá da KPLM. Agora eu não sei se ainda é. Mas quer dizer, são pessoas que aprenderam melhor, mais fácil. Mas o que é que, na verdade, eles se tornaram? Eles se tornaram empregados, escravos. Têm um título porque são pilotos, são doutores, são coisas e tal, mas na verdade eles são escravos. Eles estão dependentes do emprego que alguém lhes dá. E de um momento para o outro já não têm mais emprego. Eles não mandam, eles não estão em controle das coisas. Então, a pessoa tem esses conceitos errados, pensando que, pronto, um título é que vai nos dar sucesso, vai nos dar numa certa posição. Mas não é isso. Não é isso. Sim. Deus distribui talentos aos nossos filhos conforme Deus bem entende. E o melhor que um pai pode fazer não é impingir-lhe um curso que o pai goste, mas é ver qual é a aptidão do filho. O que é que o miúdo tem mais jeito. Também não é fazer agora que o filho faz o que quer, mas o que é que ele tem mais aptidão. E ajudá-lo a ser bom nessa aptidão, desde que dê para ele viver de forma responsável, financeiramente, familiarmente, etc. Nunca esquecendo pôr Deus em primeiro lugar. Porque vamos ver uma situação muito interessante, que é o seguinte. Quando um povo se volta para Deus, Deus coloca isto no espírito desse povo, família por família. Vamos ver o caso dos ingleses. Quando os ingleses se arrependeram em massa, houve grande evangelização e eles se converteram a Jesus. Dali nasceu muitos empreendedores. Vamos ver uma nação mais jovem, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por causa de muitos problemas que sofreram, eles se voltaram para Deus. E grande parte deles, a maioria esmagadora, é evangélico, portanto, é mesmo cristianismo, não é idolatria,
nada. Também tem de tudo, como é evidente. Mas quando nós fomos convidados, uma honra para nós, para mim, por grandes homens de Deus, grandes líderes cristãos, eu verifiquei que, e fiquei a saber, que mais de 60% do povo americano, naquela altura, há 20, 30 anos atrás, era evangélico e a igreja honrava a Deus, servia a Deus, semeava para outros povos conhecerem Jesus. Eles ajudaram a nós mesmo, a Igreja Maná, ajudaram muitas nações com estações de rádio, etc, etc. Mas o que é que eu vi que aconteceu àquele povo? Eles eram homens, há de tudo, mas não eram empregados. Eles eram entrepreneurs, como é que se diz isso? Empreendedores. Deus criou esse espírito no meio deles. Houve um movimento, até é do meu tempo, quando eu era convertido há pouco tempo, de homens de negócios convertidos, andavam a ensinar o povo a enverdar por esses caminhos, porque se um convertido ou filho de convertido envereda pelo caminho de ser um empreendedor, um homem e mulher de negócios, ele vai conseguir contribuir mais para Deus e para a sociedade. E, portanto, hoje a América está em grande decadência, porque desde há 10 anos atrás só começou a fazer tudo ao contrário de Deus. Mas a América ficou um país gigante, o maior do mundo, porque se voltou para Deus, porque Deus lhes deu sabedoria e porque eles não, em massa, não queriam ser escravos dos outros. E eles queriam ser os donos disto, aquilo, daquilo, tal. Portanto, hoje está a haver um derrame da unção de Deus em toda a parte do mundo. Em Portugal e onde nós estamos, eu só ouço os bispos dizer que é uma coisa impressionante. Enquanto lá fora as pessoas estão a sofrer, estão debaixo de maldições, o nosso povo está a se ingrar. É uma coisa extraordinária. É divino. Não, até um bispo hoje estava a dizer quantos anos andámos a orar e parece que pronto, andávamos aqui a partir pedra. E agora, sem grandes orações, Deus está a fazer tudo. Então, a lição é esta. Eduque o seu filho a ser, primeiro de tudo, crente a sério e servir a Deus. Líder do grupo familiar, assistente, músico, pastor, a tempo integral, a tempo não integral. Segundo, veja qual é a aptidão que ele gosta. Por exemplo, hoje os jovens gostam de tecnologia, de computadores, tanta coisa boa aí. Seja o melhor, faça com que ele seja o melhor disso. E depois, se ele quiser ter um negócio, é fácil hoje. Ajude-o. Porque é isso que a igreja precisa. Não é de apenas irmãos que são empregados. Claro que Deus também ajuda os que são empregados, dá-lhes empregos melhores, mas vamos ter um balanço. Não vamos só dizer que todo mundo tem que ser empregado ou que todo mundo tem que ser engenheiro ou médico e, portanto, não. Vamos deixar Deus escolher, deixar Deus distribuir os talentos e ver o que é que está Deus a fazer na vida dos nossos filhos. É isso. É muito importante, na verdade. E também, que era o que estavas a dizer também, né? Temos que ver quais são os dons, os talentos que eles têm, mas também ajudar eles, né, em escolher o que é que eles vão fazer mesmo. Porque hoje em dia também há tantos estudos, na verdade, que não servem para nada. São coisas que eles inventaram. O que é que a pessoa vai fazer com isso? E, na verdade, até muitos jovens, eles vão estudar e eles nem sabem o que é que querem de vida. Então, escolhem uma coisa porque, pronto, o amigo também vai para lá, mas sei lá o que ele quer fazer na vida, né? Então, fazem um curso, mas, na verdade, estão a deitar dinheiro e tempo fora, porque isso não vai servir absolutamente para nada. Quer dizer, não tem utilidade nenhuma. Então, é importante também... Mas aí, Cristólia, aí é que está o papel do pai e da mãe. Sim, é isso. Se tu queres estudar... Ok, vai estudar o quê? Sim. A história para ser o quê? Professor. Não há mais lugar para professor. Sim. Para ser jornalista. Não há mais jornalistas. Tem montes de estagiários que não ganham nada e depois vão ficar aí para o lado. Para ser artista em Portugal. Não... Quer dizer,
é um disparate de um pensamento. Sim. Se ele quiser ser técnico de qualquer coisa, por exemplo, de computadores, hoje em dia tudo é digital. Tudo. E dentro da área dos computadores e do digital, há mil e uma coisas cada vez mais específicas. Ele pode ser de software, de hardware, pode ser de montar, pode ser de fazer, portanto, como é que se diz? Tratar de software, pode ser de redes, pode ser de internet, pode ser um montão de coisas. Aí não vai parar nos próximos anos de haver necessidade. Então, nós também temos o papel de dizer aos nossos filhos: epá, tu vais querer ser não sei quê, para quê? Para estar desempregado. Sim. Vocês não imaginam quantos jovens são médicos, são advogados, são engenheiros, hoje são pilotos, e agora estão desempregados, mas estavam a lavar a louça, estavam a servir nos cafés, estavam a fazer tudo menos o curso. É um desperdício. Antigamente, quando eu era jovem, em Portugal havia uma coisa que era um serviço do governo que ia estudar as aptidões de cada jovem. Uns são mais aptos para línguas, outros mais aptos para ciências, e havia outros cursos técnicos que depois de criaram esta ideia que quem tira um curso técnico que já não é de universidade é um coitadinho. E eu vou dizer uma coisa: se hoje fizerem cursos técnicos à moda da antiga, essa pessoa vai ganhar mais dinheiro que todos os engenheiros e médicos. Sim, porque não ter... há técnicos. E não vai ter falta de trabalho, porque o que falta hoje em dia, não apenas aqui, mas em toda a parte do mundo, Toda a parte do mundo. são esse tipo de pessoa. Qualquer pessoa que for técnico de carros, Sim, de refrigeração, sim. ar-condicionado, de serralheiro, de carpinteiro, que nunca vai passar de moda. Ele pode, até se ele tiver cabeça, até pode estudar um bocadinho sobre gestão e ele monta o seu negócio. Se ele for bom, toda a gente vai lá pedir ajuda. Sim. E ele deixa de ser escravo. Sim. Portanto, se você é crente e é pai, não entre nessa caminhada que não é boa, é maligna, de querer que o filho seja não sei o quê, porque tem um canudo. Para que é que você quer que o filho tenha um canudo? A ver? Você não quer um filho. E depois, é evidente que há pessoas, ou filhos, jovens, que Deus chama para o ministério. Não é todos, mas Deus chama. E nós, que somos chamados para o ministério, vivemos de uma maneira completamente diferente. Que muitas vezes até os próprios crentes não entendem. Na nossa igreja entendem porque tem o Senhor de Jesus, mas lá fora não entendem. Dizem-me assim um político de alto calibre, de altíssimo calibre, que veio aqui almoçar uma vez comigo, de um certo país. Ele viu tanto jovem e ele estava no meu escritório e começou quase a chorar. O que é que você faz para todos os jovens estarem tão felizes? Porque eu sei que vocês na igreja até não dão assim salários. Eu disse, doutor, quando nós temos chamada de Deus, Deus supre tudo e faz de nós sermos felizes. Os nossos jovens gostam. Depois eu vi, ele estava impressionado, comovido, porque ele é político, não consegue fazer isso. E eu expliquei-lhe. A chamada de Deus é uma coisa que fica gravada no nosso coração e que a gente não consegue fazer mais nada. Só assim que somos felizes. E nós não somos movidos por dinheiro. Muita gente lá fora só quer dinheiro. Depois não apanha felicidade nenhuma com a porcaria do dinheiro. Trabalha para ser escravo de alguém, paga impostos e nunca tem absolutamente nada. Está anos e anos a pagar uma casa, quando a casa já tem 10 anos, que ainda nem está nem metade paga, já a casa está velha, a canalização não funciona. Ele é escravo de um sistema. Quem é de Cristo está sempre liberto. Então, se está a tempo integral, ele tem tudo pago. Tem comida, tem tudo. E é feliz. Portanto,
temos que fazer, às vezes, explicar esta diferença. Sim. Agora, se ele está lá fora, então, espera lá, ele tem que ganhar dinheiro. Mas não é o dinheiro que motiva, não é o dinheiro que faz a pessoa ser feliz. Esse Deus Mamon, que entrou pela América dentro, que entrou para o resto do mundo, é um demónio terrível. Porque as pessoas hoje, vê tu o que é que aconteceu, estão todas partidas e não são felizes. Portanto, há valores que o diabo roubou à humanidade e que são vírus que mata a alegria de viver, mata o casamento, mata a boa disposição, mata tudo. E só Deus é que pode recompor isso, sarar. Só Deus pode fazer uma pessoa realmente ser feliz, ser bem-sucedido. E não é o dinheiro, não é ter coisas. Então, por isso, e para terminar, temos que sempre levar os nossos filhos a andar com Deus. Mas não é para dizer a eles para andar com Deus, nós não temos nada que pregar em casa. Quem prega é na igreja o pregador. Eu não prego em minha casa. Eu não prego aos meus filhos e à minha mulher. Então, casa é a família. Mas o pai tem que mostrar, tem que dar o exemplo. O exemplo. Veja a situação. Os nossos governantes estão a ser rebaixados, envergonhados, de uma maneira muito triste. Até os comentadores estão tristes, os comentadores de televisão. Porquê? Tanta mentira dizem, tanta aldrabice fazem, tanta injustiça fazem, tanto dinheiro roubam, tudo se sabe lá fora na CE e no mundo. Portanto, eles podem ir para a televisão, falar o que quiserem, mas ninguém liga nenhuma a eles, um bando de palermas. Esta é que é a verdade. Porquê? Eles falam uma coisa, mas não fazem nada de que vejam a situação da justiça. Então, como é que é possível que quem está no governo não obedece a lei nenhuma? Mas nós temos que obedecer. E obedecer com chicote. Eles têm os comboios e os autocarros cheios, apinhados de pessoas. Mentem dizendo que não estão apinhados. E se numa festa se bebe álcool, aqui dá rei multa para caramba. Onde é que está o mínimo de justiça e de honestidade? Quer dizer, o povo tem que fazer tudo e eles não. Por exemplo, eles, quando estão no governo, nunca pagam as contas aos fornecedores. Nunca, nunca, nunca. É uma coisa horrorosa. Mas nós temos que pagar os impostos antecipadamente. Já se prevê que daqui a 3 meses vai dar mais ou menos aquilo. Pagas agora. Onde é que está o mínimo de justiça? Os juízes são não é só corruptos, são criminosos. Eles não obedecem a lei nenhuma. Nenhuma. Eles não obedecem às leis. Portanto, o que é que acontece? Estamos a mostrar aos nossos filhos que isso é que é o caminho. Estamos a dizer que este é ser aldrabão, vigarista, dá o jeitinho, e os outros não nos honram. Ora, um pai, uma mãe, não pode ser assim. Se quer ser feliz e ter os filhos nos bons caminhos e os netos, ele tem que ser honesto, sem pregar. Ele é honesto à frente dos filhos. Ele vai à igreja e leva os filhos. E se o filho diz que tem que ir... Não, tu estás na minha casa, vais à casa de Deus. Então, sim, essa casa está a ser construída na rocha. Portanto, educar os filhos não é pôr o filho na escola, não é pôr o filho na universidade. É muito mais do que isso. Termina a questão. Então, para terminar, quero deixar o versículo que diz em Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até enquanto envelhecer não se desviará dele. Então, quando nós entendemos o nosso papel, quando nós vivemos o exemplo para os nossos filhos, então podemos ter esta certeza que também os nossos filhos não vão deixar Deus e vão servir a Deus também. Entretanto, não é só, também para lembrar ainda, o que o meu marido estava a dizer, às vezes os jovens chegam a uma idade e já não querem ir à igreja. Mas os pais têm que dizer, não,
tu estás aqui nesta casa, aqui, nós vamos à igreja e tu vais. Não quer, não apetece, tal, tem trabalho, não quer saber. Você que manda lá em casa. Olha outra coisa, outra aqui. O pai e a mãe, principalmente o pai, têm um grande dever na educação do filho, que é educá-lo a obedecer. Vamos ver um exemplo muito simples. Estava um miúdo que o pai, por questões profissionais e porque saiu de um país e por uma data de circunstâncias, esteve muito pouco tempo com o filho. Pronto. Então, o filho, um rapaz bonitinho, mas um grande desobediente. Bem, e a mãe não consegue controlar. Então, o rapaz está à mesa e diz, o miúdo está na mesa e diz, isto eu não como. Eu quero sentar ali, não é ali. E o pai cede. Coitadinho do meu filho. É o pior que pode fazer. Sim. O pai diz, senta-te aqui que eu comando. Se o miúdo não quer sentar nem quer comer, fica a passar fome. Porque o miúdo precisa de aprender a obedecer. Ele precisa de aprender que o que está mal tem consequências. Ele tem que sofrer consequências daquilo que está errado. Porque senão ele, quando ele for adulto, Sim. ele vai ser um palerma. Só vai ter problemas. Só vai ter, cria problemas, ele vai ter problemas. Portanto, um bom pai, uma boa mãe, tem que ensinar esses princípios na prática. Sim. Na prática. Muito bem. Bem, e assim vamos ouvir uma música. Vamos pedir-lhe à Samara, que é a nossa filha, para escolher uma música. Mike, uma música. Hã? Vou construir a minha casa na roça. Muito bem escolhido, sim, senhor. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Aleluia. Bem, nós temos aqui muitos pedidos de oração e eu quero já dizer que Deus está onde você está aí mesmo. E que para Deus nada é difícil. Deixa-me lá beber água, eu estou cheio de sede. E para Deus não há distância. Estás a brincar comigo ou quê? Não. Então, estás-me a dar aqui água. Estou seco. É do refogado. Ok. Como é que se chamava o refogado? Não sei. Bem, eu vou explicar. Na verdade, foi a Cristel que fez Ok. a carne. Mas Sim. fui eu que... Foi aqui? Fui eu que ensinei, não te lembras? Tá bom, não tá bom. Gosto, não gosto. Isso que não gosto. Não sei o que não tá bem, mas isso não tá bom. Isso tá bom. Não sei o que Eu sou fizeste, mas assim. tá bom. Pronto. Bem, agora deixa-me lá falar a sério. Eu quero dizer assim que orar
demoram meio minuto. E não é quanto tempo oramos, mas como oramos. E quando nós oramos, é nesse instante que nós temos que acreditar que recebemos o poder de Deus. Que a unção de Deus vai entrar na sua vida ou na vida de quem você está a pedir oração. Temos aqui muitos casos, como por exemplo alguém que a Ana quer engravidar, não consegue. Eu tenho a certeza que hoje, quando eu for orar, Deus vai conceber isso, no nome de Jesus. Temos enfermeiros e outras pessoas, amigas de crentes nossos, que estão com o Covid-19. Temos pessoas com problemas de saúde, temos pessoas com problemas nos ouvidos, nos pulmões, temos aqui pessoas com problemas de tanto tipo de doenças e de vícios, mas para Deus nada é impossível. Está a ver? E portanto, agora, estenda a sua mão sobre mim. Se puder, coloque a sua mão sobre o ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si e receba o poder de Deus quando eu orar agora. Senhor Jesus, eu quebro o poder de todos os vícios que estão a operar na vida das pessoas que estão a pedir ajuda. Eu quebro o poder do vírus, ordeno que o vírus do Covid-19 morra na vida dessas pessoas que estão aqui mencionadas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu trago diante de Ti também pessoas que têm problemas financeiros. Eu acredito que eles estão a fazer em prática aquilo que Tu mandas e por isso tudo vai ser resolvido financeiramente em nome de Jesus. Senhor, também há pessoas que têm problemas em pulmões e na família e será tantas coisas. Mas eu declaro que Tu, Jesus, morreste por nós da cruz para nos salvar, curar, resolver problemas, abrir um caminho onde não há caminho. Amém, amém. E agora a Ti te digo, Satanás, dobra o teu joelho, porque está escrito que ao nome de Jesus tens de dobrar o teu joelho. Todo espírito de enfermidade tem que sair. Todo espírito de bruxaria tem que sair. Eu rasgo todos os pactos que estiverem em operação. Amém e amém. E agora, por último, você que quer entregar a vida a Jesus, baixe a sua cabeça e faça esta oração do fundo do seu coração. E aqui ajudem-me comigo, digam comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue, para pagar os meus pecados, que eu admito. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E enquanto que eu me despeço, o time vai continuar com essa música. Vou construir a minha casa na rocha. É isso que você e eu vamos fazer. Amanhã, de manhã, estamos na igreja. Sim. E às 11, e depois à noite estamos aqui. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós?